Vamos só reler o versículo 3 de Efésios, capítulo 4. Glória a Deus. Efésios, capítulo 4, versículo de número 3. Isso. Amém? Eu vou ler. Diz assim o texto sagrado: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Vos agradeço. Quero agradecer aqui também o pastor Elias, a pastora Natália, esse casal que nós temos um carinho muito especial. Deus abençoe. Pastor Elias é um amigo, uma pessoa que nós temos uma admiração pelo ministério, pela vida, alegria, e temos admiração nele até quando ele está sofrendo, ele é diferente, né? Então, a gente aprende muito. Também os pastores, os obreiros, o Zezinho que está lá na rádio, o conjunto, a igreja em si, estou vendo muitos irmãos aqui. Deixo minha saudação da minha família, minha esposa, a minha filha. Desejo a todos vocês um bom 2021, que 2021 seja um ano de bênção para nós, porque 2020 foi um ano difícil, mas foi um ano de bênção, de milagre, né? Deus nos sustentou até aqui, glória a Deus, né? E não vai ser diferente em 2021. A única coisa que a gente não pode iludir a igreja é que em 2021 nós teremos lutas, né? Elas continuarão, as lutas não acabam. Mas quando temos lutas, nós sabemos que as vitórias também não acabam, né? As vitórias vão continuar. Você pode dizer aleluia por isso? Que coisa boa, isso é bom, né? Eu vim aqui esta noite, aliás, é uma das poucas igrejas que, assim, eu me ofereci, pastor, eu vou aí quarta-feira, né? Mas eu viria para ouvir, né? Porque eu precisava trazer o Alcides, porque eu sei que crente não pode ter ciúme, né, Elias? Mas, de vez em quando a gente fica meio enciumado, né? O Alcides é um parceiro, mas ele gosta tanto do pastor Elias que vocês não imaginam, viu? Pastor Elias, para ele, eu falei, rapaz, você tem que conhecer o pastor Elias, eu vou te levar lá. E hoje ele veio, e ele veio assim, pastor, ó, já estou com o celular pronto, eu preciso tirar umas fotos dele comigo, viu? E nós vamos tirar, glória a Deus, mas é porque ele acompanha a rádio, né? Sempre acompanhando, desde quando nós indicamos a rádio para ele, ele indicou para outros, e com isso a rádio já está lá em Igarapava, e vai indo aí, já foi para Bahia, e Deus é bom demais, né? Os irmãos orem por ele está passando um momento difícil, está aqui comigo na raça mesmo, porque ele escolheu andar comigo faz uns 6 meses aí que ele está indo comigo nas viagens, mas a família dele está sofrendo uma dificuldade grande com esse Covid aí, a família dele na Bahia, né? Os irmãos orem. Qual o nome da cidade? Oi? Sobradinho, na Bahia. A família dele lá, para os irmãos terem uma ideia, esse Covid é atentado, irmãos. A família inteira está com Covid. Família inteira. E eles já perderam a tia dele, e para vocês verem trágico que foi, a tia morreu de manhã, e o filho da tia morreu à tarde. O pai, que é o esposo da tia dele, não sabe ainda que o filho morreu. Para vocês terem uma ideia, está internado também. Mas nós cremos que Deus vai fazer um milagre, e vai dar um basta nessa situação para o restante da família dele lá, em nome de Jesus. E eu não sei se eles estão ouvindo, se alguém deles estiver ouvindo lá, a Decoleta aqui em Cássia decreta a cura e o milagre para todos eles, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então desejo ao pastor Elias, a Decoleta, um 2021 de bênção. Se não der tempo de nós glorificarmos e colhermos essas bênçãos aqui,
por certo, irmã Renata, o céu nos espera e lá nós vamos comemorar de todo jeito. O diabo, querendo ou não querendo, vai ter festa lá no céu. Amém? O texto que eu acabei de ler e que o pastor nos disse que vocês estão, que me propôs para que nós pudéssemos meditar, é um texto doutrinário. Nós sabemos, eu gosto muito de dizer que o Robert aqui da Decoleto, eu observo muito ele ministrando, e falar das epístolas de Paulo aqui na Decoleto é difícil, porque o Robert fala direto, né? E eu noto que ele gosta, ele deve estar lá me ouvindo. E aí, falar das epístolas é quase que repetir tudo que vocês já ouviram. Mas, esse capítulo 4 da epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, os irmãos sabem que essa epístola fora escrita entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Paulo estava em Roma, preso, e dentre as epístolas que ele escreve na prisão, ele escreve a epístola de Efésios e a epístola aos Colossenses. Mas as duas epístolas têm algumas particularidades, porque a epístola aos Colossenses, Paulo escreve preocupado. Paulo escreve porque a igreja de Colossenses estava sendo atacada por algumas doutrinas, por alguns dogmas heréticos que havia entrado na igreja, principalmente as doutrinas teosóficas estavam dentro da igreja, os gnósticos estavam atacando a igreja. Paulo então escreve aos Colossenses por causa de uma preocupação que ele tinha. Mas a epístola aos Efésios, alguns teólogos a chamam de a princesa das epístolas, ou a catedral das epístolas, ou a epístola mais amada, porque Paulo está escrevendo para uma igreja que ele amava muito, ele escreve porque amava. Você vai observar ele iniciando a epístola, ele não faz nenhuma observação de erro, mas ele começa dizendo: olha, vocês foram escolhidos, vocês foram selados, vocês estão no edifício, vocês são corpo, Jesus é o cabeça, vocês são membros, e aí vai. Paulo então está trazendo uma mensagem de amor, ele está trazendo uma mensagem de quem amava a igreja. E esta epístola então, ela serve muito para os nossos dias, porque Paulo desenvolve essa epístola orando, ele ora, ele fala algumas coisas, alguns detalhes, e ele relembra algumas coisas, mas quando nós chegamos no capítulo 4, nós vamos ver Paulo dar uma engrossadinha, porque não é porque a gente ama que a gente não puxa um pouquinho a orelha, não é? Paulo, mesmo amando, ele resolve no capítulo 4 relembrar alguns princípios básicos para o crescimento da igreja. Ele entendia que a igreja já era de Deus, a igreja já tinha um desenvolvimento natural de Deus, mas a igreja tinha um potencial para crescer um pouco mais, para se desenvolver um pouco mais. E aí Paulo então vai desenvolver esse capítulo 4 falando sobre a unidade da fé. E é tão interessante que nós vamos ver Paulo falar de unidade. E a gente se preocupa quando nós vamos falar de unidade. Nessa circunstância tão especial, Paulo vai tratar de unidade. Por quê? Porque Paulo queria que a igreja se solidificasse, que a igreja se fortalecesse. Se ela já era abençoada, ela seria muito mais. Se ela já estava em crescimento, ela iria crescer muito mais. Se as bênçãos de Deus estavam no meio deles, essas bênçãos iriam superabundar no meio deles. Sabe por quê? Porque a unidade iria gerar força. Varão, estava gostoso o retorno, você tirou. Devolve um pouquinho para o pregador, só um pouquinho. Eu te amo, depois te dou um beijo na testa, porque só pode ser na testa. Né? Isso, obrigado. Então, Paulo está falando para um povo que ele ama. E qual é o interesse de Paulo com a unidade? A unidade, irmãos, é algo que Satanás não gosta. Porque unidade gera força. Se nós formos, alguém aqui já brincou na escola de cabo de guerra. Ou alguns falam cabo de força, não sei. Mas vocês sabem o que é. É dois grupos, um fica de um lado e o outro do outro. E aí
quem puxar o outro grupo para cá ganha, não é? E tinha uma festa danada. E eu me lembro na escola que a gente ia brincar disso, e geralmente os meninos eram espertos, eles sempre queriam fazer a brincadeira, homem contra mulheres. Porque a gente sabia que os meninos eram mais fortes, e aí sempre os meninos ganhavam das meninas. Por quê? Porque a unidade dos meninos lá, tinha aqueles meninos fortões, eles iam lá e puxavam. Mas eu me lembro, e quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei disso, que na escola eu me lembro que de vez em quando tinha uns meninos que se bandeavam para o outro lado. Eles iam lá para ajudar as meninas a vencer. E aí, quando eles juntavam as forças, de repente eles puxavam e as meninas saíam comemorando. Por quê? Porque houve uma unidade de força. Tinha gente que não tinha tanta força, mas tinha vontade. E aí, quem chega com a força, junta-se com a vontade, é claro que eles venciam. E aí, Paulo está dizendo nada mais, nada menos do que isso. Paulo está dizendo isso, e ele não está simplesmente pedindo. Paulo não está pedindo. E isso aqui, a igreja de Cássia precisa entender que o capítulo 4, Paulo não pede. Se você voltar no versículo 1, Paulo está rogando. Quando ele diz, rogo-vos, é uma pronúncia de súplica. Ele está suplicando. Quando se suplica, é porque está pedindo, olha gente, pelo amor de Deus, é mais ou menos isso para você entender, pelo amor de Deus, faça o que eu estou pedindo, que vai dar certo. O Espírito de Deus, essa noite, ele está rogando, suplicando e pedindo a todos nós que nós sigamos o modelo da igreja. Só que o interessante é que no versículo 1, pastor Elias, antes dele tratar da unidade, Paulo vai dizer assim, eu estou rogando como preso. E aí o negócio fica mais difícil. Porque Paulo está dizendo, eu estou rogando como preso. Preso significa, eu não tenho vontades, eu não tenho desejos, eu não tenho liberdade, eu não faço o que eu quero. Ele está dizendo, eu estou rogando como alguém que vive o que eu estou pedindo a vocês. Se eu estou pedindo é porque eu vivo. Se eu estou pedindo é porque deu certo comigo. Se eu estou pedindo, por certo, dará certo no meio de vós. E aí ele pede para andar digno, mas eu quero chegar no versículo 3. E quando chegamos no versículo 3 aqui, eu quero ministrar no versículo 3. Quando chegamos no versículo 3, Paulo está dizendo que vocês procurem. Aí eu fiquei em casa pensando, Deus, por que Paulo vai usar esta palavra procura? Ele quer que nós procuremos. Ele quer, e esse procurar aqui, ele está dizendo o seguinte, vocês devem seguir este princípio. Vocês precisam estar com esse princípio em vida, e estar com esse princípio na vida de vocês, porque a unidade é a qualidade que vai fazer a igreja ser una. E quando se fala de unidade, a igreja não entende, porque diz assim, unidade como? Se o presbítero pensa de um jeito, o pastor Elias pensa do outro, a moça do conjunto pensa de outra forma, não existe unidade. Como vai ter unidade na igreja? Paulo não disse que era unidade de pensamento. Por isso que na igreja, bom, eu não sabia se era assim que era para pregar, eu vou pregar do jeito que Deus deu. Se bater, depois vocês reclamam para o Espírito Santo. O Espírito Santo está nos ensinando neste texto que a unidade que Paulo está pedindo ao povo de Éfeso, ele estava dizendo o seguinte, vocês não pensam da forma que vocês querem. Aquilo que vocês pensam, vocês não podem colocar em ação, porque a unidade aqui não é de pensamento, a unidade aqui é de fé. Eu vou repetir, Paulo não está pedindo assim, vamos seguir o que pensa a irmã Natália, não. Vamos seguir o que pensa o pastor Luciano, não. Paulo está dizendo, a unidade é de fé.
E esta palavra fé não é naquilo só que a gente acredita. Quando fala unidade de fé no grego, Paulo está dizendo o seguinte: a unidade tem que ser naquilo que o Espírito Santo pensa. Tem que ser a unidade que o Espírito Santo sonha. E eu vim aqui como profeta de Deus te dizer que o Espírito Santo está pensando coisas para este ano. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar em unidade. Porque se o Espírito Santo pensa, e eu e o varão aqui pensa diferente do Espírito Santo, ele pensa de um jeito, eu falo, não, eu penso de outro. A igreja vai precisar orar como estávamos orando aqui no início e pedir ao Espírito Santo que ele venha tirar de nós o sectarismo. O que é o sectarismo, pastor? A intransigência, o estado de espírito intolerante que não aceita a vontade e nem o desejo de Deus, mas prefere colocar os seus desejos acima do de Deus. Mas Paulo está dizendo: querem sucesso, querem que a igreja cresça um pouco mais, busquem, procurem, vá em busca da unidade da fé. Se nós estivermos na unidade da fé, nós vamos começar a ter o mesmo pensamento. E aí olha só como é complexo, pastor, mas todo ser humano pensa, cada um pensa de um jeito. Sim, por isso Paulo falou, eu sou preso. Eu sou preso porque eu até penso, mas o meu pensamento fica sempre em segundo plano. Porque o que manda na minha vida e no meu ministério não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sinto. O que vai valer para que a igreja cresça é o que Deus está pensando, é o que Deus está projetando. E se você acredita na palavra profética, Deus está pensando algo grande para esta igreja este ano. Se nós tivermos unidade de fé, o Espírito de Deus vai fazer coisas extraordinárias que você ainda não viu este ano vai acontecer. Será que você está entendendo o que Deus está querendo dizer? E o interessante, irmão, você que está aqui de braço cruzado, olha só que coisa linda. Paulo diz assim, procurem guardar. Isso daqui nos mostra que muita gente até procura, até encontra, só que ele se perde. Ele procura, ele acha, mas não guarda. Mas agora Paulo está pedindo à igreja que vocês procurem guardar. Pega a unidade e guarda. E aí ele diz, quando vocês guardarem, vocês vão gerar a unidade do Espírito. Então olha só, quando nós temos unidade de fé, se nós guardarmos a unidade da fé, o Espírito Santo vai gerar a unidade dele em nós. E aí, queridos, sabe o que Deus me mostrou neste texto? Paulo está enfatizando o seguinte, quando ele fala procurar, ele está tentando dizer que vocês andem, que vocês vá em busca, que vocês não fiquem esperando, mas que vocês vá ao encontro daquilo que vocês precisam para crescer. E já já eu vou te mostrar 7 coisas que está aqui, o pastor já leu no texto. Paulo vai mostrar aonde estava o alicerce da unidade. Mas vamos lá, quando ele mostra a forma, ele está dizendo, eu tenho a forma para que vocês alcancem esta unidade. E qual forma é? Versículo 2, Paulo diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. A unidade não se encontra de forma muito fácil. Para a gente gerar unidade aqui, nós precisamos pelo menos de 3 virtudes. Para que eu tenha unidade com a irmã aqui, estou tentando lembrar o nome dela. Oi?
Irmã Rosinei, eu ia falar Lucinei, já ia errar. Irmã Rosinei, para que eu tenha unidade de fé e de espírito com a senhora, eu preciso gerar pelo menos 3 virtudes. Essas virtudes, 2 delas são fruto do Espírito. E a outra é uma virtude que Deus pede que nós tenhamos. Mas só que você entenda, 2 são frutos. 2 o Espírito Santo gera em nós, dentro de nós, ele vai lá e gera, que é a mansidão e a longanimidade. Mas a primeira virtude é humildade. Não há unidade de espírito se o crente não cultivar a humildade. E Paulo está dizendo, eu quero que vocês sejam humildes. Vocês estão crescendo, a igreja está nos holofotes, a igreja está sobre os olhos da Ásia. Vocês têm um desenvolvimento interessante, mas vocês não deixem de lado a humildade. O que é humildade, pastor? Humildade nada mais é do que a qualidade de quem age com simplicidade. A igreja vai gerando unidade quando os crentes agem com simplicidade. E fala a verdade, irmãos, eu pelo menos gosto de vir aqui porque vocês são simples. Porque eu sou simples também. Eu sou mineiro também. Tem algumas igrejas que a gente vai e a gente fica um pouco assustado, porque o povo não tem humildade. E a humildade não estou dizendo de carro, de roupa, não é isso. Humildade aqui, Paulo está dizendo, precisa ser simples. Sabe o que é ser simples? É ser descomplicado. O humilde, ele não complica. O humilde, ele vem com simplicidade, assume as suas responsabilidades, mas você nunca vai ver ele agir com arrogância, com prepotência e com soberba. Eu vim entregar o que Deus me deu, é isso aqui. O Espírito de Deus está dizendo, se quiser gerar a unidade do Espírito, é necessário que tenha humildade. Humildade é o ato de nós. E no latim, eu vou melhorar para você entender o que é humildade. Humildade no latim significa pouca elevação. Então, já entendeu tudo. Quem é humilde nunca quer ficar maior do que o irmão que está do lado. No máximo ele diz assim, vou ficar na altura dele, porque nós somos um corpo só, e Jesus age nesse corpo. E eu não estou falando de altura métrica, eu estou falando na altura daquilo que você é, como pessoa. A gente nunca quer ser maior do que o irmão do lado, porque a gente considera o irmão, a gente quer ver o irmão feliz, e quando tem um arrogante do lado, o que é simples vai embora triste, mas o Espírito de Deus está nos ensinando essa noite, que nós teremos uma unidade tremenda este ano, porque nós seremos da mesma elevação. Eu vou repetir, nós seremos da mesma elevação. Você pode olhar para esse irmão aí e dizer para ele, eu quero ser da mesma elevação sua. Eu não quero estar acima, eu quero estar no seu nível, e a glória será grande. Aleluia. Pastor Elias, eu não preciso estar acima do Senhor, eu preciso estar no seu nível, porque se eu estiver no seu nível, a glória será uníssona, a glória será tremenda, e a igreja será um corpo bem ajustado. Choramando que a surabalaba.
Eu quero ser da sua elevação. Eu quero ser da sua altura. Eu quero ser do seu nível. Porque se tem alguém que tem um nível espiritual bom, eu quero chegar no seu nível. Eu quero ser igual a você. Eu quero estar junto com você. Mas chega de crente que quer ser maior do que os outros e ficar pisando nas pessoas porque ambicionou ser maior. Isso é desejo de Satanás. Mas o Espírito de Deus está aqui dizendo: o meu povo não é soberbo, não é arrogante, não é prepotente. O meu povo quer ser todo mundo da mesma elevação. Quando eu li isso aqui, pastora Natália, o Espírito Santo queimou meu coração. Sabe por quê? A igreja que vive a unidade, ninguém se sobrepõe ao outro. Todo mundo olha e vê a igreja no mesmo nível. Aleluia. Pastor, mas então, você já vai entender, pastor leu. Sabe por que a igreja sempre é ao mesmo nível? Porque a igreja é um corpo só. A única coisa que aparece mais no corpo da igreja é a cabeça. E esse tem que aparecer. Porque quem é o cabeça é Jesus. Ele aparece. Eu e você, a gente fica no mesmo nível. Se tem alguém que vai aparecer na igreja, não é o pregador, não é o cantor, não é o pastor Luciano, não é o Alcides, não é a Priscila que cantou, não. Quem vai aparecer é o cabeça. E ele já apareceu aqui essa noite. Porque nós estamos aqui no mesmo nível, mas Jesus está acima dizendo: eu vou coordenar esse corpo. Paulo, além da humildade, Paulo disse assim: se vocês querem unidade, vocês precisarão ter mansidão. Aí todo mundo, né, Robert, olha em mim, no pastor, nós é mais quente, fleumático, agitado. De vez em quando, esse aí não tem mansidão. Não, mansidão não é isso. Mansidão é ter domínio próprio. Mansidão, Paulo está dizendo, se vocês quiserem ser uma igreja que tenha unidade, vocês terão que ter o controle da situação. Domínio da situação. De acordo com o apóstolo Paulo, mansidão, vocês sabem, mansidão é um fruto do Espírito. E mansidão não se expressa com vontades humanas. O Espírito Santo tem que estar controlando aqui dentro. Porque mansidão não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. E o Espírito Santo age de dentro para fora. E Paulo está dizendo, precisa de humildade, mas precisa de mansidão. Mansidão. Sabe o que é ser manso? Eu pergunto aos irmãos, cachorro manso morde ou não morde? Sim ou não? Morde, mas é manso. Já pegou? Porque que às vezes o pastor Luciano é meio estressado? Isso é do ser humano. Só que a Bíblia está dizendo, quer unidade no corpo de Cristo, domine-se, busque do Espírito Santo o domínio para não falar o que você quer. Para não agir do jeito que você pensa em fazer. Porque nós estamos hoje, eu não sei se aqui você já ouviu algum crente dizer isso, mas hoje nós estamos na igreja de crentes que não tem mansidão. Por quê? Porque eles dizem assim, eu faço o que eu quero. E ainda joga a responsabilidade no pastor Elias. Fala assim, quem falou que eu tenho que obedecer pastor? Ele é tão manso que ele rasgou a Bíblia, né? Porque a Bíblia fala que tem que obedecer, ou não fala? Então, a mansidão, ela é um sentimento que nasce aqui dentro. E que não é fácil. Não é fácil.
A gente vê crente que fala em língua, profetiza na igreja, mas o dia que ele é apertado, ele não se domina. Se for possível, ele vai para o braço. Se for possível, ele vai até as vias de fato para poder resolver o problema. Mas a igreja que está na unidade de Cristo e na unidade do Espírito, ela se domina, vai para o joelho e começa a clamar. E já já Deus começa a resolver o problema. Para eu encerrar, por causa não quero ultrapassar o tempo, Paulo disse: sejam humildes, sejam mansos e sejam longânimos. Longanimidade significa paciência duradoura. Se eu não tiver paciência com o irmão aqui e a irmã, nós não vamos produzir unidade, vai. Porque eu não tenho paciência. E essa paciência, ela também é um dom que o Espírito Santo produz, é um fruto. Não se produz unidade na igreja com pressa de julgamento, matar as pessoas, dizendo: esse não pode, aquele ali tem que cortar, aquele ali tem que executar. Irmãos, como nós vamos produzir a unidade se nós não temos paciência? Se Jesus teve paciência com Pedro, por que não vai ter comigo? Por que não vai ter com você? E o Espírito de Deus, então, Paulo está comunicando aos irmãos de Éfeso, dizendo que vocês tenham paciência, espere, não haja precipitadamente, não tenha pressa de julgar as pessoas, de jogar as pessoas para fora. Busque a virtude da suportabilidade, e paciência nada mais é do que suportar. E um dia Paulo escreveu uma outra epístola dizendo: suportando-vos uns aos outros em amor. Você quer unidade? Suporta eu, irmão. Suporta o pastor Elias, gente. Suporta essa irmã do lado aí. Suporta o irmão do lado. Sabe por quê? Porque só teremos unidade se nós formos longânimos. Porque os irmãos sabem que na igreja é assim. O povo tem pressa. Às vezes o pastor está orando para tomar uma decisão, já tem gente precipitada dizendo: já era para ter feito. Fulano está no pecado, está tomando ceia, já era para ter feito. E não sabe que o pastor está lá orando e o Espírito Santo dizendo: espera, Elias, aguarda, não faz, segura. Se a igreja tem unidade, a igreja olha e diz assim: não, vamos continuar orando, porque se o Espírito de Deus é longânimo, a igreja também precisa ser. Nós precisamos ter paciência. Nada vai acontecer de um dia para o outro rapidamente. Eu vi uma irmã com uma camiseta aqui, está ali, né? Quem planta fé, colhe milagre. Plantar fé, a gente colhe o milagre rápido, gente. Você já viu, quem planta verdura lá na sua casa, você já viu plantar alguma coisa e no outro dia já está lá, já nasceu a couve, já está grande? Tem que ter paciência. E se você não for paciente, você arranca e joga fora. Mas o paciente não, ele fica lá cuidando, ele põe esterco, ele joga água, ele fica na expectativa. Aí começa a crescer, vem os pulgões, né, aqueles purgão que vem, fica tudo branco. Aí o povo costuma, não sei se por aqui é assim, quem planta, corre lá, busca, porque hoje já tem os agrotóxicos, mas antigamente buscava, acho que era cinza, né? Punha cinza no pé e fazia isso e faz aquilo, e vai indo, e de repente essa couve se desenvolve. Agora mesmo a irmã está lá apanhando as folhas e fazendo lá a salada, afogando, porque teve paciência, esperou. A unidade só será produzida se nós tivermos paciência. Então, se você olha para esse irmão do lado, ele é defeituoso hoje, eu profetizo que amanhã ele não será, porque o Espírito Santo vai forjar ele, vai levar ele para a olaria, vai abençoar ele, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem acredita que o Espírito de Deus está falando conosco, dá um glória para Jesus essa noite. E aí, depois de tudo isso, eu vou encerrar porque o meu horário chegou. Paulo diz, no versículo 3, guardem a unidade do Espírito.
Guardar significa pôr em prática. Não é no sentido de pegar o que você recebeu do Espírito Santo, esconder aqui dentro, não. Ele está dizendo, quando no original, no grego, ele está dizendo guardar no sentido de quê? De prática. Ele está pedindo à igreja que vocês pratiquem a unidade do Espírito. Que vocês pratiquem essa unidade. E aí quando ele diz guardar, esse guardar também significa que nós temos que buscar o máximo possível de esforço, de empenho, para que essa unidade aconteça. E essa unidade vai acontecer, sabe por quê, irmão? Porque um dos verbos que a Bíblia mais fala é guardar. Eu enumerei algumas coisas que Deus manda a gente guardar. Ele manda guardar o amor em Oséias 12:6. Ele manda guardar a aliança em Gênesis 17:9. Ele manda guardar a alma em Salmo 97:10. Ele manda guardar a boca em Provérbios 13:3. E ele manda guardar o caminho em Gênesis 18:19. Mas aqui Paulo está dizendo, guardem a unidade. Pratiquem a unidade. Faça com que a unidade aconteça. Porque qual é o objetivo da unidade? A unidade será a ação coletiva da igreja para um fim único. Então entenda bem, a unidade é coletiva, mas o fim será único. E eu pergunto aqui, qual será o fim da unidade? Para onde a unidade está nos levando? Quem acertar, eu vou te dar um presente no final do culto. Meia hora de joelho orando. Assustou, hein? Mas está certo. Aonde que a unidade está nos levando? Para um fim único. Para o céu. Para o arrebatamento. E aí, se você olhar para o seu irmão, por que nós não podemos deixar de gerar unidade? Porque existe dois céus. Vai ter jeito, porque esse dia eu comentava com o Alcides, pastor, que tem umas pessoas que parece que não suportam a gente, não gosta nem da paz do Senhor, olha na gente de cara feia, mas é crente, está na igreja, dizima, oferta, toma santa ceia, e passa perto da gente e faz isso. Isso dentro da igreja. Aí esses dias eu comentei com o Alcides e falei assim, eu não sei, ele pode até não gostar de me saudar, pode até não gostar de comer torresmo comigo, carne assada, ele pode não gostar de orar comigo, pode não gostar de me ouvir pregar, mas ele tinha que me suportar. Porque não tem dois céus. E sabe o que mais me preocupa? Eu fico dizendo, Senhor, ou vai ele ou vai eu, porque um dos dois vai ficar, porque não tem dois céus. Não tem jeito de você ir para o céu sem se unir com esse irmão do lado. Não tem como você ir para o céu se você não tem unidade com o irmão do lado, com a irmã do ciclo de oração, com o dirigente do ponto de pregação, com o diácono, com o presbítero, com o músico. Eu não gosto do fulano, não gosto, o Espírito Santo está dizendo, passa a gostar a partir de hoje. Eu vou terminar, pastor Elias, pode ficar tranquilo. 8:55. Mas Deus está falando aqui essa noite. Nós não entraremos no céu divididos. Nós entraremos no céu em uma só grei. Nós seremos um só corpo, porque o Senhor é o Deus da igreja. E eu só vou concluir aqui te mostrando que Paulo vai mostrar nesse texto 7 alicerces ou 7 sustentabilidades da unidade. Se a igreja tiver essas 7 coisas aqui, ela por certo vai chegar num fim único e comum que é o céu. Vocês querem ver? Paulo vai dizer assim, se vocês tiverem unidade, vocês gerarão a paz, o vínculo da paz. E aí, a igreja que guarda a unidade, ela se estabiliza. Ela se estabiliza no sentido que ela não balança, ela não cai. E por que ela não cai? Porque ela tem 7 estabilizadores
que vai lá embaixo e fica segurando a igreja. O que segura a igreja, pastor? Também. Mas a oração traz essas 7 coisas para sustentar, esses 7 sustentadores. A primeira coisa, um só corpo. E o interessante é que esse estabilizador aponta para quem? Para Cristo. Porque corpo tem sempre uma cabeça. Se uma cabeça é Cristo, se ele é o cabeça, um só corpo, a igreja é de Cristo. Segundo o estabilizador que o pastor leu, diz assim: um só Espírito. Isso, não é o espírito seu aí, porque o Elias tem um, eu tenho outro, tem gente que tem um espírito animado, outro tem um espírito mais acanhado. Isso aí é espírito minúsculo, espírito de sopro que Deus deu sobre a sua vida. Agora a Bíblia está dizendo que a igreja só tem um espírito. Porque se ela é um só corpo, ela só tem um espírito. Quem é ele? O Espírito Santo. Só ele age na igreja, não precisa de outro espírito. Sabe, Robert, nós estamos vivendo uma era que na igreja está aparecendo um monte de espírito aí agora. É o espírito disso, o espírito daquilo, o espírito disso, né? Porque o espírito, não. O único espírito que age na igreja é o Espírito Santo de Deus. E ele é uma pessoa. Nós aprendemos domingo, não sei se aqui já teve a escola domingo, né? Domingo falou que o Espírito Santo, ele tem personalidade. O Espírito Santo, ele tem atributos divinos. Ele age na igreja. É ele quem está aqui essa noite produzindo a unidade. Terceiro estabilizador, a igreja só tem uma esperança. Como igreja, qual é a esperança de vocês dois? Escuta aqui, qual que é a sua esperança? Tá, mas falei você, qual é a sua esperança? E a sua? Qual é a sua esperança aqui essa noite? Pastor, minha esperança é ganhar na Mega Sena e dar o dízimo. Esse dízimo vai ser rejeitado e ainda você vai ficar disciplinado, gente. Porque o Espírito que está agindo na igreja, ele produz uma esperança na igreja. Sabe qual? A esperança do arrebatamento. A esperança de que em breve nós seremos tirados. Então, se o irmão não acredita no arrebatamento, ele não está na unidade da igreja. Porque se Jesus vai vir para mim, não vai vir para ele, tem alguma coisa errada. Mas eu acredito aqui essa noite que todo mundo está numa só esperança. Jesus vai voltar para nos buscar. O quarto aí, para a gente ir rápido aí, e inclusive não dá tempo de falar, né, Robert, mas a Bíblia diz assim que a esperança, ela é boa, ela é melhor, ela é abençoada, ela é gloriosa, ela é viva, ela é firme e ela é eterna. Essa esperança não morre. Eles dizem aí, a esperança do crente é a última que morre. Crente não tem esperança que morre, porque a nossa esperança é boa, é melhor, é abençoada, é gloriosa, é viva, é eficaz e é eterna. Essa esperança está viva. Quarta coisa, rápido. Um só Senhor. A igreja está sustentada e tem unidade porque nós acreditamos num só Senhor. Sim ou não? Quem é esse Senhor? O Salvador, Jesus Cristo, é um Senhor. Quinta sustentação, para me encerrar, uma só fé. E essa fé aqui é a fé inabalável, é a fé que não desiste, é a fé que não abre mão. Você fica sempre na mesma posição, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. A sexta sustentação, um só batismo. Por que aqui a gente não batiza quem vem de outras denominações, que eu não vou citar o nome? Porque está filmando ali, né, irmão? Pode me processar. Mas vocês sabem que tem igrejas que, se você, assembleiano, for congregar lá, chega lá, eles vão te batizar de novo. Porque eles não acreditam que existe um só batismo.
Mas nós acreditamos que o seu batismo... Crente não precisa ser rebatizado. O crente, se ele caiu, ele só precisa de uma coisa para que o batismo dele volte à validade de antes. Ele precisa de arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados e Deus vai te dar vitória. Só isso. E a sétima coisa eu encerro. Paulo diz assim, que a sétima sustentabilidade da igreja é um só Deus. Vocês viram que tem um só Salvador, um só Espírito, e um só Senhor, e um só Deus. Os três estão aqui. Os três estão aí. Os três estão ali. Os três continuarão conosco, porque nós vivemos a unidade da fé. E eu entrego o microfone ao pastor Elias dizendo a vocês, que se nós buscarmos essa unidade, se nós vivermos nessa unidade, a igreja de Jesus aqui em Cássia, ela é indivisível. Vou repetir, esta igreja é indivisível. Por que ela é indivisível? Porque ela é única, não tem como dividir a igreja. Você pode glorificar a Jesus essa noite. Você pode ficar sobre os seus pés para que a gente faça só uma oração rápida. Você pode fechar os seus olhos. Você pode pôr a mão no seu coração essa noite e pedir ao Senhor que este ano de 2021 você busque essa unidade da fé. Essa noite você vai sair daqui dizendo, eu não vou pensar o que eu quero, eu não vou fazer o que quero, eu quero ser guiado pelo guia da igreja que é o Espírito Santo. Feche os seus olhos, querido Deus e eterno Pai que estás no céu. Nós acabamos de ministrar a Tua palavra, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que Paulo estava tirando a doutrina para o povo agora. Viver, ó Senhor, a prática dessa doutrina. E como nós estamos na Tua presença essa noite, abençoa, continue abençoando este ministério, pastor Elias, os obreiros, a igreja, a Decolheta aqui em Cássia. Também ali, Senhor, em Passos, no Glória, Senhor, aonde estiver um crente que faz parte desta igreja, que o Senhor faça ele entender que através da mansidão, através da humildade, da longanimidade, nós vamos produzir a unidade. A unidade ela será eterna, ela será indivisível. A igreja não será dividida, mas ela vai crescer. Aleluia. A igreja vai crescer neste ano, Jesus. A igreja não vai se dividir, mas ela vai se multiplicar. Eu estou profetizando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito que age nesta igreja possa gerar multiplicação. Tira toda a divisão, tira todo espírito faccioso e planta, Senhor, a unidade agora. Se você crer, levante a sua mão para o céu, glorifique a Jesus e seja a igreja de Cristo este ano. Não saia da unidade da fé, em nome de Jesus.